Agora, existe um misticismo de que no mundo espiritual existem obsessores que têm espíritos do mal, que querem nos prejudicar, que vão nos atingir violentamente, que vão nos fazer trabalho para que a gente seja prejudicado, porque a gente não consiga fazer nada. Não tem essa história que alguém faz trabalho um para o outro? Que alguém encomenda um trabalho para prejudicar o outro? Você já viu isso? Você já ouviu esse tipo de história? Pois é. Existe esse tipo de história. Mas isso é real? É possível alguém fazer um trabalho para te prejudicar? É essa a questão que eu quero colocar para vocês agora. Nós viemos aqui para sofrer porque alguém determinou que a gente venha aqui para sofrer? Você acredita nisso? Você acredita que existe algum espírito do mal que vai chegar e vai ficar batendo na sua ouvido, vai chegar e tomar conta da sua alma e fazer você sofrer? Vai tomar conta do seu corpo e fazer você sofrer? Você acredita nisso? Tem muita gente tentando falar isso para você. Tem muita gente tentando dizer para você que tem aí algum espírito maligno, que é obsessor, que a gente às vezes teve lá uma briga no passado, que aí um está destruindo o outro. Você já viu falar isso? Pois é. Você sabe como que qualquer espírito consegue chegar até a nossa alma? Você sabe como? Ele chega diretamente na nossa alma e vai lá e toma conta dela e aí automaticamente toma conta desse corpo também? Você acredita nisso? Tem muita gente falando que isso é possível. Então agora eu vou trazer uma informação para você para que você comece a refletir sobre isso de uma maneira diferente. Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês hoje. Nessas três lives que eu vou fazer essa semana, nós vamos trazer este ponto. Nós vamos desmistificar uma grande mentira que todo mundo conta. Todo mundo não exagera, né? Não é todo mundo. Que algumas pessoas interessadas em dominar a sua mente, em dominar a sua essência. Nós temos, falei, 3 pilares: corpo, mente e alma. A alma, o único ser que consegue chegar na sua alma é a sua mente. Das 3 dimensões, a única que chega na sua alma é a sua mente. O seu corpo está vinculado à alma, mas o seu corpo não tem acesso à sua alma, sim, porque ele está recebendo informação. Mas ele não tem como manipular a sua alma. Seu corpo não tem como manipular a sua alma. A sua mente, que está no meio do corpo e da alma, está no meio dos dois, é o único elemento, a única dimensão que consegue chegar na sua alma. Somente você tem acesso à sua alma, ela é exclusiva, ela é absolutamente sua. Ninguém, nenhuma espécie, nenhuma outra dimensão, nem espíritos superiores consegue chegar na sua alma. Ninguém, só você. E como é que as pessoas nos influenciam a ter uma vida de sofrimento? Como é que alguém nos atinge para fazer com que a gente perca algum negócio, para fazer com que a gente faça coisas erradas, para fazer com que a gente não consiga sair da mesmice da vida? Como que você acha que esses seres, não vou chamar só de pessoas, pessoas, eu imagino pessoas encarnadas. Esses seres espirituais, aquelas pessoas que tem gente até que contrata isso, contrata alguém para nos atingir. Então, imagina, como que chega na nossa alma? Somente através da nossa mente. Como só a nossa mente chega na alma, todo o trabalho de manipulação do ser humano, todo o trabalho de domínio, de catequização e de condicionamento, de hipnose que se pratica contra o ser humano é direcionado à mente. A nossa mente está aberta para receber todas as energias que chegam até nós. E sabe como que chega até nós? Através do nosso pensamento. Então, só chegam na nossa alma através de nós. Portanto, quem está construindo a sua realidade nunca é os outros, é você.
Ninguém mais consegue chegar na sua alma. Só que alguém chega aqui e te mostra um cenário de um sofrimento no futuro, que se você não fizer tal coisa, você vai sofrer isso no futuro. Aí você pega aquilo, traz para a sua mente e faz a sua mente acreditar que aquilo é verdade. Bom, se aquilo é verdade, obviamente você vai levar isso para a alma. Agora é assim. Se eu não fizer esse plano de doença aqui, a hora que eu ficar doente, eu vou morrer aqui na rua. Aí você vai lá e faz um plano e paga metade do seu salário. Ah, mas se eu não fizer isso que estão me mandando, eu vou perder meu emprego. Ah, se eu não fizer não seguir esses mandamentos, eu vou para o inferno. Então aí você vai e leva o comando para sua alma e cria um padrão de comportamento para este corpo baseado em condicionamentos externos. Não é a sua vontade. Você acredita que alguém está dizendo que esse é o único jeito de viver, é daquele jeito. E assim a gente vem trazendo da nossa ancestralidade. Nossos pais já foram catequizados assim. Nossos avós, bisavós, todos. Toda a nossa ancestralidade há milênios. Isso vem desde a mitologia, dos mitos de antigamente. Cada região, agora se fala muito nas religiões, mas as religiões nasceram daquelas questões muito mais mitológicas que surgiram no Egito, na China, não só, a gente fala aqui de cristianismo porque é a religião que predomina aqui, mas em todos os lugares. Dos vikings tinha lá um padrão de comportamento. São vários, tem muitos padrões de comportamento que são herdados. As parábolas, por exemplo, da caixa de Pandora, que está vinculada à mulher que abriu, chamada Pandora, que abriu a caixa de Pandora e aí libertou todos os males para a humanidade, como se fosse a mulher responsável pela desgraça da humanidade. E aí vem também a história do Adão e Eva. Tudo isso são invenções para manipular a mente. A história também de Adão e Eva, que diz que a mulher comeu o fruto proibido para, mais uma vez, condenar a humanidade ao eterno sofrimento. E aí a gente vive uma vida de tortura e sofrimento aqui por causa disso. Não, cara. Isso tudo foi inventado. Tudo isso foi inventado para que a gente viesse aqui para esse mundo para sofrer. Acreditar, não é para a gente viesse, para a gente acreditar que isso é verdadeiro. Agora, vamos tentar resolver isso lá no passado? Não, vamos resolver aqui agora. Ouvir o que falaram, o que fizeram, a manipulação mental sempre existiu há muitos milênios existe. A manipulação mental das pessoas que vivem nesse planeta. Pode ser que em algum momento, lá milhões de anos atrás, o ser humano era tão assim pequeno que precisasse de alguém que segurasse na mão, como você carrega na mão o seu filho pequeno, seu filho que ainda é bebezinho. Então imagina, a humanidade pode ser que esteve lá naquela fase como existem as crianças hoje, que você pega na mão para ela não atravessar a rua que tem trânsito, para ela não fazer alguma coisa que ela ainda não sabe, que não pode, que é perigoso, aí você segura na mão para não deixar ela se perder. Pode ser que em algum momento da humanidade nós estivéssemos na mesma condição de uma criança e que precisasse alguém pegar nas mãos, ou então você ter um guia para seguir, como as boiadas seguem um tocador de berrante, como o pastor tem lá um cachorrinho que guia todas as ovelhas para seguir o caminho. Pode ser que a humanidade tenha tido essa necessidade das religiões, dos padrões, da lei do pecado, do céu e do inferno. Então tinha que intimidar para que ele não fizesse uma besteira. Se ele fizesse uma besteira, ele ia arder no fogo do inferno. Então alguém tinha que criar isso em algum momento. Mas, amigos, nós hoje, na fase em que nós estamos neste planeta, não cabe mais esses dogmas. Não cabe mais a gente viver sobre o cabresto. Sabe o que é cabresto? É algo que se coloca, prende a cabeça e não faz você olhar. Faz isso e coloca na cabeça dos cavalos, dos burros, para que ele não seja guiado à força, ou através da pressão, ou através de alguma maneira de enganação. Então, nós viemos para sofrer neste mundo? Não. Nós viemos aqui para aprender
a viver. Mais ainda, para aprender a viver em comunidade. Não viver sozinho, porque ninguém vive totalmente sozinho nesse planeta. Por quê? Para nascer você precisa de duas pessoas, precisa de um pai e de uma mãe. Não tem como você nascer neste mundo assim, uma luz que acendeu e você nasceu. Não é assim. Então, nós viemos aqui para aprender a viver em comunidade. Para nascer você precisa de duas pessoas. Depois que morre, ainda tem que ter alguém para enterrar. Então nós sempre precisamos um do outro. Nós precisamos dos outros para aprender a evoluir, para aprender a crescer. Nós nos desenvolvemos como? Se relacionando um com o outro. Daí a importância da família. Nós ficamos juntos numa família. Para quê? Para aprender a conviver com outras pessoas. Todos nós somos diferentes um do outro. Cada um tem uma percepção, tem uma maneira diferente de ver as coisas, tem uma maneira de entender uma realidade diferente. E o grande desafio é a gente aprender a viver juntos, um com o outro. E quando a gente vai viver junto, nós vamos perceber que cada um tem um modelo, um padrão. Cada um tem uma percepção. Cada um sente a mesma coisa de maneira diferente. Cada um constrói a sua própria realidade. Eu tenho uma visão de como é a vida. Você tem a sua visão de como é a sua vida. Mas não é só eu e você. É com a outra pessoa que está do seu lado, é com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seu tio. Se você tem negócios com seus colaboradores que trabalham contigo. Se você é empregado, você tem um chefe ou alguém que comanda esse trabalho, ou que lidera, ou que tem o poder de domínio do negócio. De todas as maneiras, a gente está sempre se relacionando com outras pessoas. E o que a gente vem aqui aprender, de fato? É conviver bem com as outras pessoas. Então, qual que é o objetivo da nossa evolução? É olhar para as outras pessoas e entender que ela é diferente de você. Ela não tem que ser igual. Se você acredita que você... eu vi uma pessoa dizer assim, não, eu só amo quem me ama. Legal. Se prepara para ficar sozinho. Como assim? Eu falei isso. Se prepara então para ficar sozinho. Como assim? A única pessoa que você precisa amar de verdade é você. Mas isso é egoísmo. Não. O amor é algo que a gente constrói de dentro para fora. Quando você se ama, você cria uma energia. A outra pessoa se conecta contigo, ou você com a outra pessoa, através dessa energia que você emana. Mas sabe de onde vem essa energia? Do amor próprio seu. Mas e aquela história de amor eterno, ou de amor... como é que chama aquela história de... O amor, quando você encontra aquela pessoa, que você... Nossa, é amor à primeira vista. Há uma conexão de energia, mas não somos iguais. Nunca. Um com o outro. O amor que se prega ou que se vende aqui em todo o sistema que quer vender essa história é a capacidade de viver um com o outro, apesar das diferenças, reconhecendo e aceitando a diferença de cada um. Isso chama empatia, chama você olhar para alguém que você às vezes acha que não tem a mesma percepção que você tem, não julgar ela como diferente ou como inferior, é o que normalmente a gente faz. Nossa, que pessoa esquisita. Isso é loucura, não pode se pensar assim. Pois é. É assim que nós julgamos os outros. É assim que nós nos julgamos. Quando você vê alguma coisa que você fez, às vezes você fez alguma coisa errada, e quem é que não faz alguma coisa errada nessa vida? Quem é 100% perfeito? Provavelmente não estaria aqui encarnado. E aí você sai se julgando, nossa, eu não devia ter feito isso, mas que besteira que eu fiz, eu sou um idiota. O que você está fazendo com você? Não tem lá uma pessoa de fora, você criou, obviamente nós temos duas personalidades. Nós temos a alma e tem esse corpo. E aí nós temos nesse meio aí a mente,
E uma figura que chamam de eu maior, que na verdade é a própria alma, mas é um desdobramento da alma que vai junto com você. E esse desdobramento vai julgar esse corpo. Mas não julgar. Nós podemos dominar aquilo que entra na nossa mente para que a gente não seja julgada, baseado ou julgado, baseado nas crenças que outros plantaram na nossa mente. Tá meio complicado esse assunto para você? Faz sentido tudo isso que você está ouvindo? Pergunte se você tem dúvida.